você que já passou por essa experiência, né, de base, de começar ali, meninada, 35 mil pessoas no Mineirão, enfrenta um time cascudo, né? Tem jogador ali com 30 e tantos anos, tem esse cara que estava na Chapecoense, né? É o Xandão, tem aquele outro cara que foi até banido do futebol, voltou. Romarinho eu joguei com ele lá no Vila. Quando eu tava lá no Vila, ele Muito cascudo, né? tinha. E ele é abusado desse Romarinho. Muito. É uma personalidade muito forte ele. Ele é um jogador que vocês vão ver no campeonato aí, chega muito firme. A minha pergunta para você é, sente mesmo? Tá lá, tem moleque de 17 anos, tá lá 35 Sim. mil pessoas gritando, isso que o Diogo falou, o time ficou nervoso mesmo. Agora, qual o tamanho desse nervosismo para um time que está sendo observado? Tá lá o Tite, cara, vendo assim, Também. Tem muita pressão, né? Toda a atmosfera, Fernando, imagina se quando um jogador vai estrear, ele entra, ele é o 11º jogador e tem outros 10 experientes. E se você vai estrear, você faz parte de uma meninada que está estreando nesse cenário. Então é mais difícil ainda. Você tinha 2 zagueiros que estão acostumados a jogar e o Mateuzinho. O Mateuzinho sai, ou seja, perdeu a referência do meio. Daquele que vai falar com a garotada, vamos devagar, respira, ataca agora, isso. Para comandar o meio. E não tinha ninguém de mais idade lá na frente. Então toda a atmosfera, ela pesa bastante nos jogadores. Mas eles têm que ser colocados à prova, que é onde eles aprendem, onde eles criam casca e onde você vai observar aquele que vai conseguir no primeiro jogo se sobressair ou lá na segunda, na terceira partida que ele vai aflorar. Então tudo isso é normal. E lembrando o seguinte, o Cruzeiro chegou muito bem pelos lados, finalizou bastante, o melhor jogador em campo foi o goleiro do Pouso. Foi. E eles fizeram 2 gols impossíveis, que eles não vão fazer mais. 2 chutes 100% indefensáveis. Então, tudo isso tem que se pensar. A torcida do Cruzeiro é muito inteligente. Otávio, né? Exato. A torcida do Cruzeiro é muito inteligente. E a gente conseguindo passar isso para eles, eles vão conseguir ver. É um ano muito atípico, é Copa do Mundo, então tem que começar com a garotada para você preparar o time principal lá na frente. E o Daniel tá falando aqui do Otávio, eu vi muita gente falando do Otávio mesmo, eu achei que ele não teve falha em nenhum dos 2 gols. Pra mim, foram 2 golaços do Pouso Alegre. Golaço. Talvez o segundo ali, se ele tivesse um passinho... A bola faz a curva por cima da mão dele e começa a Mas a cair, zaga né? errou ali, né? Sim, Não era... mas não foi eu não achei falha do Otávio, cara. Tá doido. O cara só tá aquele chute, ele pode tentar mais 20 vezes que ele não faz. É sobre isso que eu falei da questão da vontade. Eu senti falta nesse segundo gol ali. O Murilo, ele acaba errando o passe, o Rian, que iria receber esse passe, também estava ali meio disperso. E aí faltou os dois, ele tem além da comunicação melhor para sair jogando, que é normal, porque eles não têm tanto conhecimento assim um do outro, mas faltou ter um pouco mais de maturidade, ter um pouco mais de vontade. Já chega ali, já faz aquela falta, deu tempo do jogador do Pouso Alegre dominar, virar, tocar para o outro que chutou e fez o gol, tudo bem. Mas ali, nesses lances, tem que ter um pouco mais de vontade. Errou, já vai ali, mata a jogada, conserta o erro, um pouco mais de vontade para jogar, porque não é qualquer time que está ali em campo, é o Cruzeiro que está sendo vestido a camisa e o torcedor, claro, vai cobrar, mas nesses primeiros jogos eu prezo pela cautela. Ô, Fernando, mas eu vi muita coisa positiva nesse jogo, tá? Se você for tentar individualizar um ou outro ali, ele falou, o Daniel, perdão, da personalidade do Leles, eu gostei, fazendo pivô, movimentando e tal, tentando. O Fernando, que entrou no segundo tempo, entrou com muita vontade. Uma coisa que me incomoda muito no jogador de beirada, eu prefiro que o jogador de beirada ele erre tentando driblar, fazer uma finta, um 2, uma tabela, partindo para cima, que fica toda hora pegando a bola, tocando para trás. O Kenji mostrou esse tipo de personalidade. Um outro que vem com um nome forte na base do Cruzeiro, o Batistelli, entrou bem, né? Uma pena que teve essa situação com ele aí também, vamos ver como é que vai. Então, assim, tem muitas coisas boas que você consegue tirar do jogo de ontem. É só ter paciência. Daqui a pouco o Gerson vai jogar, o Carlos Jorge vai voltar, o Matheus Pereira, se Deus quiser. E aí vamos com força máxima, mas nesse princípio é importante aí a oportunidade, até para quem nem estava aqui, como foi o Vitinho, que estava emprestado, não fez uma partida ruim. Quem tem um outro também que estava emprestado, que acabou entrando no jogo, né? Foi o Fernando e o Vitinho, né? Que o Vitinho, ano passado. Os que voltaram, o Vitinho também jogando bem pela direita, pela esquerda. Lateral direito, sim, que já não atua mais pelo sub-20. Achei que ele entrou muito bem na do Cauã. Bom jogador. O Mateuzinho machucou, mas não foi nada, né? Nada tão grave, né? Parece que só uma contratura na Porque ele panturrilha tava voltando, esquerda. Né? De contusão, né? A gente tem um trecho da entrevista do Tite, depois do jogo, o Tite sempre, né, com esse titez assim, né, o encantador de serpente, né, mas é muito interessante observar o que ele fala, porque daí dá pra gente ver o que vem pela frente, né.
Tem mais a estreia também aqui nos bastidores, Giovana Oliveira, que está nos comandos das picapes. Vai colocar pra gente aí. Por favor, Giovana, coloca O comando das aí. picapes é muito bom, hein, Fernando? Chateado sim pelo resultado, mas também em cima de uma circunstância toda, sabendo que a maturidade, o amadurecimento, o crescimento dos atletas, ele se dá jogando. Mesmo com 7 dias que nós temos de trabalho, e ele foi resiliente nesse aspecto, ruim do resultado. Né? Mas a formação, a maturidade dos atletas, ela se dá dessa forma. É isso aí, é jogando, né? É pedra que não corre, não cria limbo, né? Pedra que não... Tem que ter isso, né? Eu queria também perguntar, aproveitar para falar com a bancada, Diogo, Daniel e Vagnão. A gente tem base, assim, é base forte, porque, por exemplo, existe uma ideia errada que alguns jogadores foram revelados no Cruzeiro, até anotei alguns aqui. O Thiago, que está na Inglaterra, parece que ele não foi revelado. Kaique, o Japa, talvez, o Ederson, ele chegou tarde, chegou depois. O Maurício, que está no Palmeiras, também chegou com 19. Ou seja, a gente tem alguns jogadores que foram formados, a gente sabe fazer isso mesmo, porque tirando toda essa consideração, que é preciso criar limbo, que é preciso criar casca, o jogo foi, assim, dar um sustinho dessa meninada, gente. Vamos parar de passar pano também o tempo inteiro, né? Porque o Gabigol já foi embora, né? Então não precisa ficar passando pano para mais ninguém, né? Não, na boa, né? Na boa. Tudo que eu falo do Gabigol é só um passa-pano. Não falei nada. Mas então, o que vocês acham? Não tinha ninguém... O jogador mais velho, que tava, o nosso zagueiro, o capitão, estava lá atrás e longe dessa garotada. Eu colocaria mais o Mateuzinho ali no meio de campo, pelo seu posicionamento e sua experiência, e o jogador que ele é hoje no Cruzeiro, para estar dando essa chegada nos meninos, para estar puxando a orelha, falando mais grosso sim, só que não tinha. Então foi uma situação em que o Tite armou o time da maneira que desse para estar conduzindo a partida. Como ele acabou de dizer, foram 7 dias de treinamentos contra uma equipe de 2 meses de treinamento. É muito diferente. Se você bota 7 dias de treinamento contra 7 dias de treinamento, o Cruzeiro ganha do Pouso Alegre. E um time experiente. Um time exato. E outra, vieram jogadores da Copinha. Então você preparou ali menos de 7 dias. Agora, quando você não tem essa referência, Fernando, por isso, na minha época, você perdia a bola, você voltava correndo, não interessa como, porque se você perder a bola e sai o gol, a culpa era minha. Hoje já não tem mais isso. Então, perdeu-se essa referência porque o Mateuzinho saiu. Ele poderia conduzir todo o time, então ele saindo foi mais uma baixa na partida. Então, por isso, junta-se a tudo aquilo que a gente falou, da garotada de 35 mil torcedores, do Tite de fora, da primeira vez que você está jogando ali com a camisa do Cruzeiro que pesa, ela é pesada. Então, foi sim uma experiência ruim, mas tem que se puxar assim a orelha de certos jogadores, que eu tenho certeza que na segunda partida vai haver esse puxão de orelha e o jogo é fora, que vai ser mais difícil ainda. Vamos perguntar pra plateia? Vamos lá. O que o pessoal achou da garotada? Vamos começar. Se o pessoal é do time do apoio ou se é do bonde dos cornetas, né? A turma da plateia. Cadê o microfone? Tá com quem? Xelé vai... Vamos lá. Começando pelo... Faça as honras do seu filho aí, Fernando Rocha. Rafael Rocha, RR. Gente, boa noite. Olha, eu acho que esse último jogo foi um risco calculado, né? Acho que essa é uma questão de condicionamento físico, de preparação para esse calendário que vai ser muito maluco, muito corrido. Acho que não foi um jogo bom, mas também uma equipe que nunca jogou junto, né? Não tem entrosamento nenhum. E as pessoas gostam tanto de cornetar a base, mas esquecem que no primeiro gol, quem deu aquele bote completamente sem noção foi o Mateuzinho, né? Mateuzinho que ele entra, se eu não me engano, no primeiro gol, o jogador lá do Pouso Alegre, ele dá uma limpada bem bonita, assim, né? E bate no gol. Sim. Quem dá o carrinho, completamente sem noção, é o Mateuzinho, que é o jogador supostamente experiente. E o segundo gol do Pouso Alegre foi o Cruzeiro saindo jogando errado 2 vezes. A primeira jogada errada com o João Marcelo, aí depois acho que foi... O Murilo pro Rian. Então também é isso, né? Sente o peso, mas também vem dos jogadores com experiência que erram também, né? Assim, não sei se
Mas é isso, vamos ter paciência. Primeiro jogo de Campeonato Mineiro também, não tem nada. É isso aí, tem muito. Vamos cornetar muito ainda esse ano e se Deus quiser comemorar muito também. Bom, aliviou a barra aí para a molecada. Vamos ver, Arthur. Cara, complicado porque eu assisti o jogo com meu sogro. E eu acompanho Noite Celeste desde o primeiro programa, de noitão. E aí eu compartilho com vocês que a torcida tem que ter paciência, mas tem. Não tem e não vai ter. E aí, por que eu citei o meu sogro? Esse jogo inteiro ele cornetou o Cruzeiro o jogo inteiro. Inclusive o Tite já mandou o Tite pro espaço. Então, assim, quando vocês falavam, né, a torcida do Cruzeiro tem que ter paciência, eu compartilho com vocês. Eu também acho que tem que ter. Mas por dentro falava assim, não vai ter. E o Campeonato Mineiro é complicado. No final aplaudiram, né? Aplaudiram, os meninos foram lá bater palma. A gente sempre fala, muita gente fala que a Campeonato Mineiro não vale nada, mas sempre derruba treinador e é termômetro pra temporada, viu? Eu acho que uma coisa que a galera precisa entender também é que nenhuma base vão sair sempre 11 jogadores prontos para jogar naquele time. Muitos desses jogadores passam por empréstimo, não é à toa, né? Os jogadores precisam de rodagem, o Cruzeiro vai testando alguns, não são todos que são o Kaique, o Cauã, que já estão aí atuando no profissional, já fizeram bons jogos, então acho que é preciso ter paciência e entender esse processo também, né? Entender que o Cruzeiro não vai entregar sempre 11 jogadores de linha ali, 11 jogadores mais o goleiro, enfim, não vai sempre revelar grandes peças, mas tem que saber separar e fazer essas análises individuais para não acabar queimando bons jogadores. O próprio Thiago saiu daqui por uma questão financeira, mas aqui também, quando ele estava, não era tão agraciado assim. O Robert hoje está brilhando na Europa. O Robert foi vaiado no Mineirão, gente. Saiu chorando de partida, porque o torcedor algumas vezes não teve tanta paciência. Claro, o jogador estava atuando mal, sim, mas era um jovem e estava num contexto totalmente desfavorável, ajudando o Cruzeiro a não retornar para uma Série B naquele ano. E acabou fazendo gol importante, acabou sendo um jogador que atuou de diversas formas ali naquele contexto. Então, acho que o Cruzeiro tem que ter paciência e ir colocando aos poucos. Muitas vezes a galera pede o jogador e depois já queima na primeira oportunidade. Então, acho que esse processo ele precisa ser um pouco mais de calma e o Tite sabe fazer isso muito bem. Passando ali mais, agora é o Felipe, né? Felipe, tem uma informação importante também, o Fernando estava na Copinha, né? O Fernando estava na Copinha, fez 2 gols, né? O Fernando é um dos artilheiros do time na Copinha, né? Exatamente. Eu espero muito do Fernando, de verdade, sim. A gente tem que dar tempo ao tempo. Tanto que hoje a gente tem um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Foi com tempo ao tempo, que é o Kaique. Para mim é jogador, assim, nível internacional, jogador de Barcelona. Então, assim, é tempo ao tempo com a meninada da base. Não é hora de cornetar ninguém ali. O jogo, modéstia à parte, para mim foi um dos melhores jogos, assim, do Mineirão que eu já vi. No caso, eu. Sim. E outras coisas que aconteceram. Então, assim, 35 mil pessoas no Mineirão, para um sábado, tinha N coisas para fazer em Belo Horizonte. Loucura, né? Então, oi? Então, É loucura, né? Loucura. Gente, 35 mil. Tem time jogando Série A, decidindo permanência, que não teve nem 10, 15 mil pessoas. Então, assim, a torcida está com o time e tem que continuar desse jeito. Apoiar o esforço que o Pedrinho está fazendo pelo time, apoiar a base. Independente se a menina errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Assim a gente vai ter grandes jogadores assim, que o Cruzeiro possa contar o restante do elenco ali. Quem sabe o Fernando não faça o gol do Trey da Libertadores. Opa! Felipe Diná. Né? Vamos lá, Juliana. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Sobre a base, eu compacto muito com o que o colega disse. Eu acho que a gente pede por paciência, mas eu acho que fica só no pedido. Eu acho que essa paciência ela não ocorre, ela não acontece. Acho que é viver no mundo da utopia, achar que o torcedor vai ter paciência com a base. Então, eu acho que quem assiste, o torcedor que tem um pouco mais de razão, ele consegue entender o contexto, que era o primeiro jogo da temporada, o primeiro jogo de Campeonato Mineiro, igual o Wagner falou, 7 dias de treinamento, e não dava para esperar muito. Mas o torcedor que não tem toda essa informação na mão e que vai para o Mineirão, ele vai para o Mineirão para ver gol, ele vai para o Mineirão para ver o time ganhando. Então, pedir paciência para esse torcedor é complicado.
Então, eu acho que é necessário avaliar os meninos da base, eu concordo nesse ponto que você falou de não passar pano, mas quando o menino ele é colocado num time que vai dar para ele render. Então, você coloca um jogador entre os titulares, ele não consegue render com o passe do Matheus Pereira, com o lado do Caio Jorge, o próprio Gerson, e a gente consegue medir esse menino ou não. Agora, num momento todo mundo desentrosado, né, voltando de temporada, eu acho que não é o momento certo de medir ninguém ali, nem se vai ser um grande jogador ou se não vai ser ninguém. Eu acho que o Campeonato Mineiro ele é um termômetro, mas até o ponto que o Cruzeiro não precisa vencer. Até o ponto que não tá, perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, e aí vai cair a bronca em cima de todo mundo, e aí ninguém vale nada. Então, se o próximo jogo o Cruzeiro ganhar, aí todo mundo já melhora o nível. Mas se perder, e aí é o tal do você olhar pelo resultado, né? A gente ser resultadista. Então, eu espero que o Cruzeiro vença, para os meninos ganharem moral, porque eu acho que o torcedor é muito sobre isso, né? Viver de vitórias. Então, eu torço para a garotada também, para esse espaço, porque eles precisam disso. Muito bom, Juliana. É bom lembrar, antes do Xandinho falar, Diogo, Vagnão, Daniel... O grupo teve resultados ruins também, né? Porque imagina se não classifica. Campeonato Mineiro, é o Ruralzão, mas se não ganhar... Aí é fora Tite, rasgou o Não, dinheiro do Gerson. esse campeonato tem que ganhar, gente. Xandinho. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, sinto honrado aqui. Boa noite a toda a audiência da Noite Celeste. Eu acho o seguinte, esse cabelo branco aqui não deixa eu mentir, eu já sou mais 30, e eu sei que a torcida do Cruzeiro tá enraizada. Você não tá velho assim também, né? Cara, só cabelinho. Não, mas eu tô branco, com o pessoal mais jovem, eu tô sentindo mais velho aqui. E a torcida do Cruzeiro tem na raiz a falta da paciência. Não só com a base, às vezes uns passes errados no Mineirão, a pressão. O Cruzeiro é um time grande, por isso também é uma torcida muito exigente. Mas tem que lembrar a torcida do Cruzeiro que, por exemplo, o Thiago tá brilhando aí na Premier League, e eu lembro direitinho o tanto que ele foi crucificado aqui. Claro, o Cruzeiro estava numa época difícil, né? A pior fase da nossa história. Mas a falta de paciência foi um dos pontos que fez o Cruzeiro vender ele, e vendeu barato. Então, a gente tem muito potencial, é o primeiro jogo. É tipo o meu nervosismo agora aqui falando, pela primeira vez com todo mundo aqui. Tá falando bem. Mas você tá bem, Xandinho, você tá bem. Mas meu coração tá aqui, ó, tô brincando. Mas é isso, a torcida tem mais paciência, a torcida entendeu, no geral. Claro, hoje em dia tem rede social, então, hoje em dia a pessoa que não tem coragem de falar certas coisas na frente, né, até dos próprios jogadores, mas a rede social deu voz e muita gente já crucifica, vai lá na foto do jogador, fala mal. O único cara que eu acho que tinha que ser cobrado, pra mim, foi o Rodriguinho. Ah, e esse que é outro cara que eu falei que tava emprestado pro jogo também. Esse pra mim tinha que ser cobrado, porque pra mim não é tão base, né? Isso, ele não é base, por mais que ele é novo, ele foi rodado, foi no América, voltou pro Cruzeiro, foi emprestado pro Ceará, voltou pro Cruzeiro e eu esperava um pouquinho mais dele nesse jogo.